Bom dia, mais uma quarta-feira, o seu programa, o seu curso de Direito para você te qualificar, você ter sucesso na profissão. O programa é prático, é educativo, tem o conteúdo muito bem elaborado com carinho para você aprender o conteúdo em meia hora, tem noção, não vai perder, toda quarta-feira. Vamos lá, tema de hoje é importante? Meu Deus do céu, hoje o tema é aposentadoria, você tem que ter noção. Porque aposentar, mas eu não quero me aposentar. Tudo bem, parar de trabalhar você pode não querer, mas a aposentadoria é importante sim. Então vamos entender o conceito de aposentadoria, como que funciona essa aposentadoria, principalmente para nós, os profissionais liberais, advogado, corretor, contador. Ah, será que eu como advogado, corretor, eu consigo me aposentar, professor? Consegue. Consegue, mas é lógico, você tem que ter os requisitos para conseguir se aposentar. Tem que pagar lá o INSS, o carnezinho, tem que ter o microempreendedor individual aberto, né, uma empresa aberta. Então você tem que tomar esse cuidado aí, você tem que ter uma orientação jurídica, porque lá na frente pode fazer falta. Então não vamos esquecer. Ah, professor, não quero pagar previdência privada, né? Também não quero pagar aposentadoria. Hoje você tem saúde e amanhã, né? Vamos torcer que a gente tenha saúde a vida inteira, mas tem algum momento da vida que, infelizmente, você precisa de um apoio, precisa trabalhar menos, então você precisa pensar nisso. Tem que pensar no seu futuro, tá bom? Vamos lá. Aposentadoria, qual que é o conceito, professor? Vai pro material. O termo aposentadoria refere-se ao afastamento remunerado que um trabalhador faz de suas atividades, após cumprir uma série de requisitos. Volta pro professor aqui, ó, e haja requisito, né? Tem muitos requisitos que você tem que cumprir. Primeiro requisito, quando eu falo de previdência social, a nossa previdência a mais comum, dependendo, cada categoria tem a sua previdência. Então você pega o militar, ele tem a sua previdência específica, né? Então ele tem o seu regime de aposentadoria específico, mas o convencional mais utilizado é a previdência social, o conhecido como INSS, né? É o mais conhecido, o mais comum a todos. Nós temos a previdência privada, que é uma instituição bancária, né? Essa instituição financeira, onde você paga e depois lá na frente você tem a sua previdência privada. Pode ser um banco público ou um banco privado. Então vamos entender isso. Como que funciona? Qual que é o conceito de aposentadoria então? Você já sabe. Então a aposentadoria é uma remuneração. Você para de trabalhar e recebe uma remuneração. Mas você tem que cumprir vários requisitos, seja público, na esfera pública ou privada. Professor, como que funciona essa história de previdência então? Pública. A pública é a previdência social, que a gente conhece, né? Tá? Você digitar entrar no site da Previdência Social, você vai conseguir obter informações. Hoje facilitou muito. Hoje tem o DISC, né? O DISC Previdência Social, você encontra esse número fácil dentro do site da Previdência Social. Ah, professor, não consigo achar. Digita no Google lá, site da Previdência Social. Você liga, você marca um agendamento, leva os documentos, o número de PIS, a carteira de trabalho. Ah, mas eu não tenho carteira de trabalho. Então você vai levar os documentos, se você é um profissional liberal, os carnês, né, que você paga da Previdência Social, você leva para fazer um levantamento, um cálculo. É gratuito. Então é uma possibilidade que você tem, com um horário marcado. Então mudou muito. Hoje a qualidade realmente no serviço, no atendimento, melhorou muito, melhorou 100% aí. É com horário marcado, então você pode fazer isso. Se você tem dúvida, faça isso. Ah, professor, não tenho tempo de fazer isso. Então você pode fazer uma consulta com um profissional da sua confiança para você ter noção. Quanto tempo falta para me aposentar? O que eu preciso fazer para me aposentar? Qual o valor da minha aposentadoria quando eu for me aposentar? Tem que pensar nisso, tá? É o seu futuro. Quando eu falo de aposentadoria, não é só questão de aposentadoria, mas também você pode, se você sendo segurado, você recebe, se você ficar doente, você recebe esse período que você ficou afastado, tanto com vínculo empregatício ou como profissional liberal. E nós que somos profissionais liberais, nós sabemos que se a gente parar, para tudo, né? Quem vai sustentar você e sua família se você ficar doente? Então, você tem que pensar num seguro, você tem que pensar numa previdência, seja privada ou a pública, a social, para te resguardar, né? Ninguém quer, né? A gente não deseja isso. Vamos pensar positivo, né? Vamos cuidar da saúde, mas é importante ter em mente, sim, para se proteger. Então, nós temos a Previdência Social, a mais conhecida, a mais comum. Essa na verdade, é a Previdência Pública, ela pertence ao poder público. E temos a privada, que é uma instituição financeira, pode ser um banco privado, ou um particular privado, ou um banco público. Você paga, depois você tem essa remuneração lá na frente. Vamos lá, qual que é o objeto, então, da Previdência Social? O objeto de estudo é o direito previdenciário, né? Você vê aquelas plaquinhas, advogado previdenciário, é isso, porque é objeto de estudo. O direito previdenciário estuda a aposentadoria, né? As espécies de aposentadoria, as ações cabíveis, né?
Ah, professor, para eu conseguir me aposentar tem que ingressar com uma ação? Não, o mais comum de tudo é você fazer um requerimento administrativo junto à Previdência Social e você consegue se aposentar. Quando é negado esse requerimento, aí sim você necessita de uma medida judicial, porque você tem um direito adquirido que não foi reconhecido, você tem o direito de se aposentar e não conseguiu se aposentar, ou algum auxílio, auxílio-doença, entre outros auxílios. E aí você ingressa com uma medida judicial para conseguir. Então, isso, a competência é Justiça Federal. Então, quando você pensa em Previdência Social, a competência é Justiça Federal. Temos o Juizado Especial Federal também. Esse juizado especial é o Pequenas Causas, o antigo Pequenas Causas, mas na esfera federal também. Então, hoje nós temos ferramentas processuais para ajudar aquele sujeito que foi lá no INSS, foi lá na Previdência Social, deu entrada e realmente não conseguiu êxito na sua aposentadoria. Ou seja, foi negada a aposentadoria, foi negado o seu pedido. Cabe recurso de forma administrativa? Cabe. Você pode recorrer e aí você vai ter uma segunda decisão. Foi negado de novo, aí não tem jeito. Para você conseguir esse direito, tem que lutar na justiça através de uma medida judicial. E aí sim, necessita de um advogado realmente para ingressar com essa medida judicial na Justiça Federal, competência federal. Quando eu falo de aposentadoria, direito previdenciário, auxílio, né, doença ou auxílios, eu tenho que ingressar com ação na Justiça Federal. Não é a Justiça comum, não é a Justiça dos fóruns, né, dos estados, é a Justiça Federal, tá? A aposentadoria é certamente o benefício previdenciário mais conhecido e tem o objeto de garantir ao segurado sua manutenção e de sua família em caso de idade avançada do mesmo. Não só idade avançada, mas incapacidade também. Então, a aposentadoria é isso. É o direito de você ter uma remuneração para sustentar você e sua família, sendo que você contribuiu e também cumpriu todos os requisitos, tá? Professor, quais são os tipos de aposentadoria, né? Só por idade? Não, tem vários tipos de aposentadoria e a gente tem que ter essa noção. Como eu tinha falado, o corretor hoje, o advogado, qualquer profissional, médico, tem que ter noção de tudo, para ter assunto, para saber conversar, para conseguir sobreviver nesse mercado, tá bom? Professor, qual é a tipologia das aposentadorias, ou seja, as espécies? Nós temos a aposentadoria compulsória, vou explicar. A aposentadoria especial, por idade, né? O homem, a mulher, o homem 65, a mulher 60. Temos a aposentadoria por invalidez. O sujeito não tem mais condições de trabalhar, ele consegue se aposentar por invalidez. Temos ainda a aposentadoria por tempos de contribuição. Contribuição, você paga o carnê, contribuiu. Qual que é a média, professor? Falo já. Calma aí, vamos lá. Professor, como que funciona então a aposentadoria compulsória, né? Essa aposentadoria compulsória é interessante porque compulsório, o que é compulsório, professor? Compulsório é obrigatório. Quando eu falo de algo compulsório, é obrigatório, não tem como fugir. A aposentadoria compulsória, no Brasil, ela é uma sanção. Como assim, professor? Então quem exerce um cargo público, ele pode perder esse cargo através de uma aposentadoria compulsória. Ah, é? É. Ou em virtude da idade, ele é obrigado a se aposentar. O oficial de cartório, dono de cartório no Brasil, e eu volto a falar, tem que diferenciar, tabelião é uma coisa, tabelião faz escritura pública, cartorário faz registro, registrador, né? Cartorário, registrador, ou cartorário, tabelião, é diferente as funções. Chega uma certa idade, ele tem que entregar o cartório, porque é uma aposentadoria compulsória, tem que se aposentar, não tem jeito. E aí abre concurso público, quem é dono de cartório é através de concurso público aqui no Brasil. Essa aposentadoria compulsória, um grande exemplo que nós temos é os juízes. O juiz, quando comete um erro, e realmente esse erro, um crime, ele tem a aposentadoria compulsória. Olha o conceito aqui, vai para o material aqui, ó. No Brasil, a modalidade de aposentadoria compulsória tem sido utilizada como uma forma de sanção. Isso, para juízes que tenham atuado de forma incompatível com o cargo ou mesmo cometido falta grave, crime ou qualquer outro delito. Volta para o professor aqui, atenção! Então o juiz cometeu um crime, ele é obrigado a se aposentar, aposentadoria compulsória. Aqui no Brasil é utilizado dessa forma, entre outras formas, mas a aposentadoria compulsória é uma sanção aqui no Brasil, tá? Acabou, professor, não, tá cheio de aposentadoria, essa compulsória não interessa para nós, ninguém quer sofrer uma sanção, mas quer aposentadoria para poder descansar, né, trabalhar menos. Então nós temos a outra modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial é aquele sujeito que trabalhou com produto químico, biológico, né? Agentes prejudiciais à saúde, insalubridade, periculosidade. E isso, o que acontece? A concessão desse benefício, o sujeito consegue com contribuição de 15, 20, 25 anos. Volta para o professor aqui. A aposentadoria
hoje, a nossa aula é importante para você ter o conceito geral, ter uma noção do que é, como que funciona, até para lembrar o assunto, que muitas vezes o nosso dia a dia é tão corrido, não é verdade? Hoje é quarta-feira já, tá voando o tempo, não é assim? Já estamos aqui, já vamos para maio já. Então a gente esquece de alguns detalhes da nossa vida e a aposentadoria é um deles. A aposentadoria é convênio, né? Quando tem condições de pagar um convênio, a gente acaba esquecendo, em virtude da correria. Mas são coisas fundamentais para você sobreviver e sobreviver bem. Então a aposentadoria, você que é profissional liberal, você que é corretor de imóveis, advogado, contador, tem que pensar, tem que tomar um certo cuidado com isso. Será que eu vou fazer uma pública? Será que eu vou fazer a previdência social mesmo? Ou será que eu vou fazer uma aposentadoria privada? Tem que ter esse conhecimento, porque é importante para que você possa, no futuro, não ter problemas e ter uma velhice com mais tranquilidade, né? Não só a velhice, mas em virtude de uma incapacidade também, tá? Então é importante fazer isso, é importante se atentar nesse sentido. A aposentadoria especial é uma aposentadoria, o que difere ela das outras é realmente essa questão de trabalhar com produtos químicos, agentes nocivos à saúde, seja biológicos, né, ou físicos, como insalubridade, periculosidade. Qual que é a vantagem, professor? Vantagem, eu costumo dizer que é um plus em virtude da desvantagem. O sujeito tira raio-x, faz mal para a saúde, todo mundo sabe disso. O sujeito mexe com produto químico, ou seja, ele trabalha com misturas de produto químico, ele respira aquele... Por mais que ele use o EPI, equipamento individual de segurança, os equipamentos de segurança coletivo, individuais, não tem jeito, não vai suprir aquela condição, aquele serviço onde realmente ele tem a possibilidade de todo dia respirar aquele produto químico que faz muito mal. Então, ele vai ter uma contribuição na aposentadoria, ou seja, ele vai trabalhar menos que o comum, que você vai trabalhar em virtude disso, porque ele trabalhou a vida inteira com produto químico. Então, presume-se que ele terá uma vida melhor. Se ele tem uma vida melhor, precisa se aposentar antes. Então, será que vale a pena essa aposentadoria especial, né? Vou me aposentar antes, vou trabalhar com produto químico. Até que ponto vale a pena, né? Porque você pode ficar doente, mas é aposentadoria especial. Você que trabalhou com produto químico ou trabalha, saiba disso. Se você provar isso perante a Previdência Social, você consegue se aposentar. E aí com uma contribuição de 15, 20, 25 anos. A aposentadoria, é importante analisar o caso complexo, é complexo o caso concreto, tá? Professor, acabou? Não, tem aposentadoria por idade, nós já sabemos que a aposentadoria é por idade. Hoje o homem, 65 anos, já querem mudar isso, querem aumentar a expectativa, né, de vida, aumentou muito. Eu costumo dizer, acho que a minha geração ainda pega aposentadoria, acho que pega, né? A nossa geração, aí a maioria que nos assiste. Mas a geração de agora, nossos filhos, eu acho que não pega mais aposentadoria não, porque daqui a pouco vão colocar por idade 80, 90 anos, né? Então complicado. É uma crítica aí, mas uma crítica construtiva. Hoje, a aposentadoria por idade, 65 anos o homem, 60 anos a mulher. Quando eu falo de aposentadoria, quando eu somo, né, a idade mais a contribuição, eu consigo atingir o auge da minha aposentadoria, ou seja, eu vou receber a remuneração mais completa possível, né, dentro do que eu vou receber, que não é muita coisa, né, dependendo do que você contribui. Mas para você atingir uma boa aposentadoria, tem que somar as duas coisas, os dois requisitos: idade, tanto para o homem, 65, para a mulher, 60, e contribuição. Se eu não somar as duas, o que acontece? Vem um tal aí, né, de fator gerador, entre outras condições, umas tabelas aí, que vem cortar a sua aposentadoria. Você está faltando, você não tem o requisito da idade. Você não tem o requisito da contribuição. Então ele vai fazer o quê? Vai comer um pouquinho da sua aposentadoria, você não vai receber o valor integral. Já não é muito, não vai receber o valor integral. Por quê? Porque você realmente não cumpriu os dois requisitos. Então, complicada essa situação. Tem aposentadoria por invalidez, tem aposentadoria por tempo de contribuição também. Homem, 65 anos, mulher, 60 anos, tá? Contribuição, 15 anos de contribuição no mínimo, tem que ter 180 meses, tá? De contribuição. Contribuição é contribuir para a Previdência Social. Mas eu sou CLT, tem que contribuir esse período no mínimo. Mas eu sou autônomo, tem que contribuir também. Todo mundo tem que contribuir. O autônomo pode se aposentar perante a Previdência Social? Claro que pode, mas ele tem que contribuir para isso, tá? Tem que contribuir, tem que pagar. É um seguro. Você paga para receber lá na frente. A única diferença é que não é vinculado a uma instituição financeira, né, ou a um banco privado ou público. Você está pagando o regime da nossa Previdência Social, tá? A aposentadoria por invalidez é aquela situação que você não pode trabalhar mais, né? Você trabalha aí com câmera e você não tem mais condições de manusear a câmera por causa das mãos. Você não pode trabalhar, você consegue se aposentar por invalidez.
Você trabalha andando e não consegue mais se locomover, porque você tem algum problema na perna, alguma enfermidade. O que acontece? Você consegue se aposentar por invalidez. Lógico, vai ter perícia. Muitas vezes você não consegue administrativo, vai depender de cada situação, vai conseguir isso judicial, tá? Qual a vantagem para quem se aposenta por idade, professor? Essa é a pergunta que não quer calar, hein? Gosto muito desse bloco. Conforme eu tinha falado, quando você atinge tempo de contribuição, no mínimo 15 anos, 180 meses, mais a idade, você chega no auge da sua aposentadoria. Como assim, professor? Dentro do que você pode receber, dentro do cálculo seu, né, o cálculo feito dentro das suas contribuições, os 5 últimos anos, 3 últimos anos, vai depender, precisa analisar o caso concreto, a aposentadoria é complexo, não dá para dar um parâmetro geral, né, dá para dar uns conceitos gerais, mas precisa parar para analisar cada caso. Se você atingir a idade mais a contribuição, é excelente negócio, porque é o auge da aposentadoria, é o valor maior integral que você vai conseguir êxito. Se você dá entrada na aposentadoria, mas faltar um requisito, ou contribuição ou idade, o que vai acontecer? O INSS, né, através de vários fundamentos, tabelas, fator gerador e outros fatores, né, outros termos que são usados, aí depende de cada estado, vai lá e vai comer um pouquinho da sua aposentadoria. Ah, é? Você não contribuiu? Falta idade? Então você vai pagar um pedágio. Então sua aposentadoria não vai ser integral. Então quando você atinge a idade mais contribuição, é a melhor situação, porque você vai ter aposentadoria integral dentro da possibilidade que você vai receber. Olha que interessante aí, bacana, hein? Lógico, a Previdência Social tem um limite, né, de aposentadoria. Hoje o sujeito não vai conseguir ganhar mais que aquele limite. Qual que é o limite? Isso é alterado a todo momento, está no site da Previdência Social. Hoje o sujeito não vai ganhar mais aí que R$4.000 de aposentadoria, dependendo da situação. Hoje, né? Atualmente existe um limite, tá? Dentro da nossa questão X, a vantagem para quem se aposenta por idade é porque o fator previdenciário, né, chamado fator previdenciário, vai lá e come essa aposentadoria integral. Então esse fator não vai comer o valor integral da sua aposentadoria. Esse fator previdenciário, falo fator gerador, mas fator previdenciário, ele vai comer ali realmente o valor integral. Então, se você não seguir, não cumprir todos os requisitos, você não vai receber o valor total. Você vai receber um valor proporcional. Isso é ruim, porque vai o fator previdenciário e faz o quê? Dá uma mordida aí na sua aposentadoria. Então, o ideal é atingir os dois níveis, os dois requisitos, né? Todos os requisitos aí. Então, é importante fazer isso, tá? O fator previdenciário e a tabela progressiva de carência é o que vai comer parte da sua aposentadoria. São os fundamentos que vão lá e vão engolir parte da sua aposentadoria, porque faltou algum dos requisitos. Você só tem tudo quando tem todos os requisitos. Ah, quando eu não tenho todos os requisitos, eu não tenho nada? Não, você tem alguma coisa, mas é proporcional. É isso que eu quero dizer para você. Já estou de volta aqui, vamos lá. Primeira pergunta, hein? Vamos lá, vamos responder a pergunta aqui. Nosso amigo Ulisses, Guaratinguetá. Um abraço para todos Guaratinguetá. Existe algum teto para o corretor de imóveis se aposentar? Se sim, qual a idade? E quanto tempo de contribuição? Olha que interessante. Hoje, né, a legislação está sofrendo mutação a todo momento. Nós temos um exemplo hoje, a guarda compartilhada, que virou a regra, o divórcio, que antes tinha que fazer a separação, hoje o divórcio direto. Então, está mudando, muita coisa está mudando. O Código de Processo Civil mudou agora. Então, muita coisa está mudando. Direito do trabalho, regulamentado por súmulas. Direito previdenciário, toda hora muda, porque a expectativa de vida aumentou muito. Mas o corretor tem que se atentar, porque ele só vai ter direito a esse seguro, que é a Previdência Social, ou seja, a aposentadoria, por idade, por invalidez ou qualquer outra questão, porque não é só na aposentadoria, né, com idade e contribuição, mas também se ele fica doente, você precisa receber, precisa ter um seguro. Ah, mas é pouco, mas é melhor um passarinho na mão que 10 voando, já é alguma coisa. A gente sabe disso, claro, a gente sabe que é difícil sobreviver, o custo de vida, né, no Brasil é alto, a gente sabe disso, mas você precisa ter um respaldo de alguma coisa, para pelo menos não pingar, não secar a fonte, se você ficar doente. Principalmente para mim, para você que é autônomo, precisa ter isso, né? Que é um profissional liberal. Nossa profissão é linda, amamos nossa profissão, mas a gente não tem um suporte como um funcionário CLT, que é diferente, porque a própria empresa, né, é obrigada a resguardar o funcionário perante a Previdência Social.
Então o melhor é contribuir à Previdência. E aí você tem que verificar com o contador da sua confiança, com o advogado da sua confiança, qual a melhor forma que você vai fazer. Hoje nós temos aí o microempreendedor individual, entre outras questões, super simples, tem um monte de questões aí que você pode se enquadrar. Mas o importante, você só vai ter esse benefício se você contribuir. Hoje, né, para o profissional liberal, não tem jeito, 65 o homem, 60 a mulher. Então, homem 65 por idade, requisito de idade, 65 homem, 60 mulher. E contribuição no mínimo 15 anos, no mínimo 180 meses. Então, isso seria o mínimo para você conseguir uma aposentadoria. Lógico, desde que você contribua. Nós temos o LOAS, né? Muita gente fala aposentadoria, LOAS não é aposentadoria. Professor, o que é esse LOAS? É aquele sujeito que recebe um salário mínimo, mas aí tem uma questão, ele tem que ter contribuído na vida dele, pelo menos uma vez, mas esse LOAS aí é a questão da pessoa que não contribuiu com constância, mas por idade e necessidade. É um outro fundamento e não é aposentadoria. Muitos profissionais liberais, né, recebem esse LOAS quando realmente ele consegue todos os requisitos. Não é aposentadoria, é um auxílio, tanto é que é um salário mínimo. Esse LOAS aí, mas é um salário mínimo só, professor? Mas o sujeito não contribuiu a vida inteira. E precisa analisar a idade e, além da idade do sujeito, também os requisitos, a renda per capita da família. É interessante esse LOAS aí, depois a gente volta a falar sobre isso para te ajudar. Então, 65 homem, 60 mulher, 15 anos no mínimo de contribuição. Isso aí é o basicão para conseguir o profissional liberal, o corretor de imóveis, no caso, conseguir a sua aposentadoria. Desde que ele contribua. Como, professor? Ou pagando o carnê, aquele carnê realmente, né, que você paga, ou se ele tem realmente microempreendedor individual, entre outras modalidades que foram criadas agora, merece uma observação do caso concreto. Qual a melhor alternativa para você? Interessante, boa pergunta. Abraço! Outra pergunta aqui, a Luísa São Carlos. Um abraço para o pessoal de São Carlos, hein? Luísa, um grande abraço para você, agradeço a sua pergunta. Preciso contribuir proporcionalmente com o que recebo como corretora ou só o suficiente? Aí vem a pergunta dela. Ter o teto se pagar o INSS. Tá. Luísa, a Previdência Social, o INSS, ele tem um teto. Então, professor, eu contribuo R$2.000 por mês. Não adianta. Por isso, cada caso concreto tem que ser analisado. Para aquele profissional liberal, melhor contribuição. Porque muitas vezes você paga muito e lá na frente você não vai receber tudo isso. Então o correto é uma orientação individual mesmo, concreta, com um advogado previdenciário, ou com um contador, ou com o próprio INSS da sua cidade, do seu estado, que ele está aí para te atender gratuito a consulta, você pode fazer isso. Por quê? O requisito é 60 anos a mulher de idade, 65 homem. Contribuição no mínimo 180 meses, 15 anos de contribuição. Para o profissional liberal ou para o trabalhador CLT, aquele que tem vínculo empregatício. Então o requisito é igual para todo mundo. Mas para o liberal ele precisa se atentar. Por quê? Porque não adianta, muitas vezes você vai contribuir muito e não vai receber lá na frente. Então você precisa fazer um cálculo. Lógico, se você quer o teto, você precisa contribuir mais, é um seguro. Quanto mais você contribui, maior o valor que você vai receber lá na frente. Só que ele tem um teto, então não adianta também passar do limite. Tem que ser analisado cada caso. Então é importante você marcar uma consulta no INSS ou com um advogado previdenciário para que ele possa te dar orientação. Mas é importante você saber que tem um teto realmente. Hoje o profissional não vai ganhar, o profissional liberal não vai ganhar mais que R$4.000. Não chega a isso, hein? Tá? Então tem que ser analisado aí. Sempre existe uma atualização dessa tabela. Mas hoje, por mais que ele contribua com um valor, vou contribuir com um valor maior ainda, não adianta, tem o valor da tabela, o valor máximo, tá? Então cuidado com isso. Como funciona a aposentadoria do profissional liberal? Aposentadoria do profissional liberal pode se aposentar? Pode utilizar o regime da Previdência Social? Claro que pode, mas tem que contribuir. Tem que contribuir e tem que seguir os requisitos também, que é idade e contribuição. Idade e contribuição, tá bom? Esses são os requisitos. Outra pergunta, o microempreendedor pode ter aposentadoria? Claro que pode, porque na verdade ele paga, né? Quando ele paga os tributos, existe até um sistema diferenciado aí, que merece uma atenção especial, nós vamos ter uma aula só disso, e aí ele consegue se aposentar também. Então, na verdade, todo mundo consegue, todo mundo que quer se aposentar, né, ou quer ser segurado, ter o seguro da Previdência Social pode, mas tem que contribuir para isso, e para poder usufruir tem requisitos, vai depender de cada situação, tá bom? Então chegamos ao final do nosso programa de hoje. Desejo para você uma boa semana e põe na cabeça aí que o bem sempre vence, tá bom? Então pense positivo, o bem sempre vence. Um abraço, tchau!